Quando uma pessoa toca a vida de outra, essa conexão nunca desaparece. Essa frase é do anime Your Name, ou Kimi no Na wa, que ficou aí muito conhecido, saiu em filme, né? Que foi incrível assistir. Pra mim, uma das melhores animações, não recente, né, mas desses anos aí. E eu agradeço a todos aí, porque eu passei um tempo meio que afastado, né, por questões técnicas. Eu tive problema com o meu portátil antigo, né, eu tô sem o portátil antigo, a câmera também, eu tive problema com a lente e outras coisas, então eu tive que me ausentar um pouco. Mas já tô de volta e dessa vez eu vim aqui na cidade assim, na região que acho que foi o ponto de partida, né? Eu que já gravei na Inglaterra, o primeiro vídeo do canal aí, se vocês verem, foi na Inglaterra. Tive na Espanha também, enfim. Tive em outros países, mas depois eu acabei por apagar os vídeos porque, enfim, não faziam sentido com aquilo que eu queria passar pro canal, né? Então eu deixei só o da Inglaterra. Foi o único que é fora da Ásia. E eu tô aqui na região de Myeongdong, aqui no mercado, né? E como vocês podem ver, é bem agitado a noite aqui. É muito interessante. E pronto, isso é uma das regiões assim mais vibrantes, né? De Seul. E eu gosto. Acho que depois de Itaewon, acho que é a minha região favorita aqui da Coreia, né? E assim, não poderia haver um cenário melhor para esse recomeço, né? Várias pessoas, a vida acontecer. Porque sempre foi a proposta do canal, né? Acho que essa coisa de pessoas, lugares, essa sempre foi minha ideia, na verdade, né? E assim, os últimos vídeos foram no Japão e durante essa temporada, né? Eu vivi intensamente experiências que fizeram pensar sobre o papel dos estrangeiros nesses países, né? Seja no próprio Japão como cá na Coreia, né? Assim, eu não vou me aprofundar tanto nesse tema porque já tem alguns canais que falam sobre isso, né? Mas assim, de forma geral, eu percebi que tanto os próprios japoneses como outros estrangeiros que lá vivem, né? Sentem por vezes um certo desconforto com a presença do diferente. Mas assim, isso tem a ver com coisas que aconteceram. Inclusive, se vocês com certeza procurarem nos Reels do Instagram ou TikTok, alguma coisa, vão ver vídeos assim, vídeos curtos ou mesmo vídeos longos a falar sobre esse tipo de assunto, de problemas mesmo com a polícia, coisas que, né, a confusão com os estrangeiros, alguns estrangeiros, não todos, tem causado lá no Japão, né? E é complicado. Porque assim, eu também sou um estrangeiro, né? Como os demais, a questão é que esses países, por norma, não fazem muito acepção, não separam, né? E acaba que fica como se fosse tudo a mesma coisa, né? É complicado. Mas assim, como eu disse, isso tem vários canais a falar disso e eu não vou me aprofundar. Porque assim, isso me levou a fazer meio que um reset, né? Para limpar a mente e voltar com mais clareza. E decidi mesmo voltar com mais clareza. E foi cá na Coreia, né? E assim, é sempre importante reforçar que o Japão, né? Tanto o Japão como a Coreia, eles são países únicos, né? São países incríveis, países únicos. E não existe, assim, um país perfeito. Mas se algum chega perto disso, certamente esses dois aí, o Japão com a sua disciplina, tradição, inovações, e o próprio fato, assim, a paz que você tem de acordar cedo, pegar a tua bicicleta e andar um pouco, ou caminhar, a questão da confiança nas pessoas, tudo isso assim, são coisas que não tem preço, né? E a Coreia com a sua criatividade, energia e cultura pop pulsante, né? A animação das pessoas, a quantidade de coisas que acontecem, olha aí.
Sabe, são muitas coisas, né? São muitas coisas. Eu poderia aqui ficar a falar o dia todo, mas como vocês estão a ver, as pessoas andam para viver suas vidas e o mercado aqui, a vida por sair. Até porque, né, Coreia e Japão, eles, por mais que sejam países asiáticos, né, estejam ali próximos um do outro, eles... Ok. Eles ainda assim... Vou ter que baixar essa música na edição. Eles ainda assim têm suas diferenças, né? Porque são culturas diferentes, povos diferentes, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Como obras culturais têm um poder imenso de conectar o mundo a esses países, né? O exemplo mais marcante no caso da Coreia do Sul foi o Parasita, né? Que não só ganhou o Oscar, mas abriu o caminho para que a cultura coreana alcançasse um novo patamar de reconhecimento global. Esse sucesso deles refletiu também em doramas, ou que são no caso K-dramas, mas chamamos de doramas, enfim. Ou K-pop, né? Documentários e muito mais, né? Mostrando que a Coreia deixou de ser apenas um país distante na Ásia para se tornar parte do dia a dia de milhões de pessoas. E são mesmo milhões. Tipo, se formos parar para ver os números, assim, é muita coisa. Muita coisa. Essa questão do soft power, né? Que o Japão fez por muitos anos, né? E a Coreia tem feito ultimamente, né? Esses anos para cá. Eles têm trabalhado arduamente nisso. Eles têm trabalhado arduamente nisso e tem funcionado muito, né? Porque a quantidade de pessoas que consomem séries, música, mesmo documentários, inclusive, né? Tem séries aí que eu acho que foi 100 Physical, que é aquela das pessoas pra ver qual era o melhor físico né, do país, não sei o que. Teve segunda temporada, vários outros. Eu tô só dar um exemplo assim. E isso mesmo, pessoas que não são do meio fitness ou das atividades físicas acabaram por acompanhar, né? Tanto que teve segunda temporada. Também aquelas competições, né, que no caso será a competição, aquelas outras competições que são de culinária, né? Tem o Iron Chef, se não me engano, só que da Coreia, né? Que eu assisti tudo aquilo, porque por acaso eu gosto desses desafios de culinária, né? Eu gosto de cozinhar, de coisas assim, então eu tenho muito essa coisa da cozinha, né? Eu gosto de ver os diferentes pratos e coisas, eu gosto. Mas eu assisto e não sinto fome, atenção, porque tem pessoas que veem essas coisas assim, vídeo de comida, alguma coisa e dá fome. Eu não fico com fome, eu admiro, eu gosto de ver. Sendo as minhas. Mas eu vi a competição e eu gostei muito. Tipo, a forma como eles fazem as competições, os cortes, mesmo numa competição de culinária, eles conseguem trabalhar muito bem a questão de trazer aquele lado de torcida, de você torcer por um dos participantes, de ver os altos e baixos e ver as superações e ficar ansioso com o próximo episódio. Eles conseguem fazer isso até numa competição de cozinha e isso é incrível, né? Eu sou de multimédia, né? Sou da parte de web design, eu também faço parte de audiovisual e eu sempre fico impressionado com as obras coreanas, né? Como eles conseguem transformar coisas que deveriam, né, ou são simples, né, no dia a dia, em coisas grandiosas, né? Isso não tem palavras, é incrível. Como eu falei, né, nós temos aí o Parasita, que foi o que ganhou o Oscar na altura e que abriu a nível global aí o conhecimento sobre os trabalhos, né, e a cultura, a questão coreana, né? Também, questão da música, eu até falei, acho que no primeiro vídeo, também tive a falar do mesmo assunto e mencionei Gangnam Style, né?
que é na verdade uma menção à questão da região de Gangnam, e a questão da vida de Gangnam, as pessoas de lá e etc e tal. E tem uma sacada na música que é trazer uma ou duas palavras em inglês, né? Que no caso aquela parte do sexy lady, né? Tipo aquilo ali, e até que ficou muito. Quando as pessoas, quando se viu o vídeo naquela. Depois de 2012 pra ali, que foi quando saiu, se não me falha a memória, sempre cantava esse pedacinho, né? Tentavam cantar mais ou menos a música, mas quando chegava nessa parte falavam, né? Sexy lady, então tipo. Eles são geniais, isso não tem o que discutir, né? E assim, na questão do Japão, já trilhou eles, assim, por sua vez, ele trilhou meio que um caminho de uma forma um pouco diferente, mas igualmente única, né? Porque aí já vem os animes e mangás, né? Há décadas que atravessam fronteiras e se tornam parte da vida de gerações inteiras, né? Assim, quem nunca se inspirou no personagem ou se emocionou com uma história japonesa? É muito difícil, né? Assim, não conhecer alguém que goste, né? Que tenha, assim, uma questão com um anime, com um mangá, né? Ou mesmo alguns aí mais aficionados, né? Ou que vão pro outro lado, a questão da música com city pop, né? Que eu sempre menciono aqui. Eu gosto muito, mas muito sou apaixonado por city pop, né? Acho que já não é algo assim, né, que não seja perceptível nos meus vídeos, né? Que vez ou outra que eu tenho oportunidade eu menciono, né? O city pop, seja o principal, né? O japonês, enfim, mas o coreano já falei uma vez ou outra aqui, mas assim. Mas cantoras como a Miki Matsubara, né? Com a música Stay With Me, né, que ficou muito conhecida, foi uma das que, junto com Plastic Love, da Maria Takeuchi, que ali no período, principalmente no período do isolamento aí, né, enfim, começou a voltou, né, no caso, ali a serem ouvidas, né. E obviamente depois vieram outras, né, como Henry, que é um dos grandes nomes do city pop, né, e Junko Hashi, ou seja, tem várias aí que eu poderia falar, né. Mas com tudo isso, o que eu quero dizer é que os animes e os doramas, né, eles são muito mais do que entretenimento, né? Eles funcionam como pontes invisíveis que aproximam pessoas de todas as partes do mundo, aproximam-nos da língua, da cultura, dos valores e até mesmo das reflexões sociais desses países, né? Inclusive, tem muitas pessoas assim que até tiveram interesse em aprender japonês ou coreano por causa das séries, né? No caso do coreano, né, por causa dos K-dramas e coisa, conheço muita gente aí que foi fazer intercâmbio na Coreia e que começou a aprender o idioma, né, e foi viver na Coreia muito por conta disso, né. A notoriedade que o país conquistou devido, né, às suas obras. Isso é incrível, né, ver como questões de a parte artística, né, dos trabalhos artísticos, assim, a parte cultural de um país consegue trazer, né, pessoas. Isso eu acho incrível, simplesmente acho incrível. E como eu mencionei na questão do Japão, né, animes eu assisto muito anime, né, consumo mangá também, e mesmo filmes e séries, né, também gosto muito das séries japonesas. Ultimamente, inclusive, tô aí pra ver o Kimetsu no Yaiba, né? Que já saiu o filme, tá nos cinemas, ainda irei assistir. Mas em termos gerais de anime, tenho assistido sim os animes da nova temporada. Tô aí na expectativa pra temporada de outubro, que promete muita coisa. Tem a volta de One Punch Man. Independente, assim, sabemos que o diretor não é lá, assim, conhecido, né? E ele só é conhecido por umas obras aí meio duvidosas, né? Não vou por aí, mas assim,
espera-se, né? Dá uma certa espera pela obra, né? Dentre outras aí, mas assim, de modo geral, tanto os animes, né, como os doramas, como eu falei, servem meio que como uma ponte, né? Conectam as pessoas aí que muitas vezes ao assistir um anime ali que, por exemplo, Jujutsu Kaisen, né? Eu até falei disso no vídeo, né? Uma das cenas de luta ali que acontece em Jujutsu Kaisen nada mais se passa do que numa das regiões ali muito conhecidas ali na estação de metro, né? Não lembro se é de metro ou de comboio, posso estar em erro, mas acho que é de metro, estação de metro ali, acho que é da região ali de Shibuya, se não me falha a memória, posso estar em erro, não acho que seja não lembro se é Shibuya. Mas é uma das regiões de Tóquio ali que acontece essa batalha, né? Então, assim, você vê o quão... E quando as pessoas vêm nesses lugares, né? Elas veem aqueles lugares que elas viram nos animes na vida real. Isso é incrível. Inclusive tem uma página no Instagram que eu já vi, né? Que eles pegam assim uma cena de um anime e depois vão lá, né? E mostra a cena do anime embaixo e a fotografia do lugar real, né? Tirada em cima. E é idêntico, é a mesma coisa, até porque tipo é mesmo feito ali, é aquela rua mesmo, né? Então, mas é incrível ver essas coisas, né? Ou seja, aquilo que se vê em termos de rua e locais, né? É mesmo como é na vida real, né? E isso é incrível, né? Porque você vê e tem aquela imersão, mesmo esses vídeos assim no estilo desses que eu costumo fazer, que é o Walking Streets, né? Que é andar nas ruas enquanto fala com o público, ou mesmo aqueles vídeos em que é apenas um vídeo de caminhada, mas não se fala nada, mas também já é muito, muito interessante, né? E eu gosto muito disso, né? Essa questão de... Parece que nós estamos ali a caminhar com o interlocutor, ou quando assistimos o anime, né? Parece que também estamos meio que ali, meio que a assistir, estamos presentes naquele lugar. É incrível essa sensação. Mesmo nas séries coreanas também, As Ruas de Seul, né? Uma das séries que eu gostei muito, né? Que é a Itaewon, eu já falei várias vezes dela, né? E a própria A Seul Desconhecida, né? Que foi pra mim uma das melhores séries desse ano, né? Em termos assim de... não aqueles animes de romance e coisa assim, mas é a questão do drama que traz, né? A questão de história, né? Das irmãs. Porque eu gosto muito desse tipo de coisa, né? Eu gosto muito desse tipo de abordagem, né? Que é questões de dramas pessoais, né? Da vida cotidiana. Ao mesmo tempo que, assim, souberam tratar muito bem o drama delas, né? A questão delas, e ao mesmo tempo apontar questões sociais, né? Questões familiares, questões sociais, estruturas, né? E isso eu achei muito incrível na série Uma Ser Desconhecida, enquanto que Itaewon ela meio que conecta tudo, né? Ela permanece com essa ideia de conexão, porque uma das características que Itaewon tem é conectar, né? Ali é uma região que, como eu já mencionei aqui em outro vídeo, é muito conhecida por ser uma zona com muito estrangeiro. E de fato, ali onde há uma conexão daqueles que vêm de fora, né, com os que cá já estão, né, os residentes locais ou mesmo os cidadãos do país, né. Então, existe esse tipo de coisa, né. E eu fico muito contente assim quando há essa conexão de pessoas, né? Obviamente com o devido respeito, né? É sempre importante quando nós vamos a países dos outros respeitarmos a questão cultural, respeitarmos as leis primeiramente, né? Mas termos essa mente aberta para percebermos que são países diferentes, culturas diferentes, e é nós que temos que nos adaptar e não o país que tem que se adaptar a nós, né?
Isso é uma coisa importante, né, para podermos viver bem em sociedade. E é justamente assim essa questão de conexão cultural que faz com que o Japão e a Coreia se destaquem, né? Apesar das diferenças históricas, políticas e sociais, ambos os países conseguiram conquistar algo raro, que é transformar a identidade deles em algo global, né? E é exatamente o que eu tô a dizer aqui, né? Que assim, esse é um ponto, né? Hoje a pessoa tá lá na Alemanha, né? Você tá com os amigos a conversar na Alemanha e tipo vai ter lá um outro que gosta de anime, conhece Naruto, nem que tenha ouvido dobrado em alemão, mas que já ouviu, já consumiu, sabe? Isso é muito interessante, como pessoas de países tão diferentes, culturas diferentes, conseguem se conectar através desse tipo dessas obras, né? E isso é uma coisa que tanto os animes como os dramas coreanos conseguem fazer, né? Através dessa questão do soft power, né? Que o Japão foi pioneiro ali, vou chamar pioneiro da nossa época, né? Mas faz isso com maestria, né? E a Coreia tem feito também de maneira grandiosa. Vocês veem aqui só o fato de eu ter procurado ter trazido assim a questão do Itaewon Class, né, para falar das Itaewon Girls, num dos vídeos aqui que eu mencionei sobre os relacionamentos, aquela coisa toda, e falar um pouco do fenômeno das Itaewon Girls, que acontece muito na Coreia, né? Principalmente no caso Seul, região de Itaewon, né? Como o próprio nome diz, por isso que é Itaewon Girls. E como é uma zona de muito turista, né? Daí Itaewon Girls, que são as garotas, né, de Itaewon, que no caso são as coreanas, né? Que vão atrás de relações assim com estrangeiros. E eu já mencionei, eu vou deixar aqui ou o card, provavelmente eu vou deixar o card aqui, ou um link no primeiro comentário fixado, né? Vou deixar um comentário fixado aqui com os links daquilo que eu mencionei aqui, ou nas playlists do canal. E eu tô a ver o que eu, assim, pros próximos vídeos o que eu posso trazer, porque bem, ainda tem vídeo do Japão que tá armazenado, né, que tá gravado, e eu ainda não editei, não postei. Vídeos da Coreia do Sul também, né? Tanto que esse que eu tô aqui, esse vídeo eu já tinha gravado antes, né? Eu tenho ali em outras regiões da Coreia também, tem um que eu fiz em Busan. Mas no Japão também tem em Osaka, inclusive, né? Fiz um em Osaka, tem em Kyoto, tem em outras regiões do Japão também, né? O foco obviamente foi Tóquio, né? Mas eu procurei ir para outras regiões ali do país e fazer essas gravações, né? Essa parte eu vou tentar baixar da música, né? Mas pronto, artista de rua, você vê, tipo, é aqui, pelo menos essa parte aqui, onde se vê isso aqui no Japão, se vê em alguns lados, mas isso é muito comum na região de Shibuya, né? Shinjuku, Shibuya, tem alguns artistas de rua, né? Vamos chamar assim. Quando não são artistas de rua, são aqueles adolescentes lá que eu falei tanto nos outros vídeos, né? Os Toyo Kids. Mas aí não tem nada a ver com isso, né? Com música, é outra história já. E eu falei, mas hoje, ao caminhar pelas ruas de Yendong, né, eu sinto que essa energia viva, essa criatividade que pulsa, né, e percebo cada país à sua maneira, nos ensina que a cultura tem poder de unir, inspirar e transformar, né. E eu acho que essa é a grande mensagem desse vídeo. Eu que comecei a falar das questões culturais e questão de algumas coisas que o Japão tem passado assim por causa de estrangeiros, mas eu acho que isso tem sido no mundo todo, né? E tem acontecido porque várias questões ali, várias manifestações, outras questões na Inglaterra, França, Alemanha, vários diversos países, né?
E eu não tô aqui para falar quem tá certo ou quem tá errado, né? Obviamente que sabemos que existem excessos ali de desrespeito, de incumprimento das leis locais por parte de muitos estrangeiros, né? Assim como também tem casos em que os estrangeiros não têm alguma culpa sequer e acontece alguma coisa, o que é difícil, né? Acontece sim, óbvio, mas é mais raro, porque se estás a cumprir as regras e não estás a não estás a respeitar a questão cultural do país ou questões sociais também, o que é importante, dificilmente vai acontecer alguma coisa com a pessoa, né? Muito difícil. Eu já tive em diversos países, tanto a morar como a passeios longos assim de temporada, e nunca tive problema. Não quer dizer que não exista, porque tem pessoas que têm. Tem pessoas que passaram o mesmo tempo que eu num lugar e tiveram problema, né? E não fizeram nada demais, né? Mas é isso, né? O mundo tem ficado um pouco mais confuso. Parece que depois do confinamento aí, desse isolamento que passamos, né? Que a humanidade passou, as pessoas parece que voltaram meio que alteradas psicologicamente, o que é um bocado mal, né? Um bocado chato. Espero que as coisas voltem aos seus devidos lugares, né? Voltem aos eixos aí, as pessoas voltem a se comportar como seres humanos, né? E que haja também respeito ao ser humano, né? E acho que é isso, né? Esse vídeo eu fiquei meio assim sem muitas ideias, na verdade, porque depois que os problemas que eu tive com os aparelhos, né? Fiquei um pouco complicado, né? Computador, câmera, tudo de uma vez só. Mas tudo bem, eu tô feliz por voltar, feliz por falar com vocês e gravar vídeo pra vocês aqui. Porque isso é um hobby meu, né? E eu quero fazer desse hobby um canal grande. E como eu já falei várias vezes, eu quero criar essa comunidade de pessoas, né? Que independente das ideias serem diferentes, né? Eu acredito que o importante aqui é ouvirmos os outros, né? Sermos ouvidos e ouvirmos os outros. Porque ninguém é igual, né? São pessoas diferentes. Claro que vamos encontrar pessoas que pensam muito parecido conosco, que defendem, acreditam nas mesmas coisas, mas vai ter sempre aquele toque nosso, né? E acho que isso é sempre importante. Essa questão humana, pra mim, faz muita diferença, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Como eu disse, fico contente de poder ter voltado, né? E assim, como eu disse, né? Esses dois países têm muito o que nos ensinar, né? Mesmo com culturas diferentes, mas cada um com seu respectivo ensinamento. A influência cultural que esses países têm, né? E unir pessoas por um denominador comum, que nesse caso são os K-dramas, né? No caso da Coreia, os animes e séries e filmes, no caso do Japão, né? Porque assim, existem vários grupos, inclusive no WhatsApp, coisas de pessoas que gostam de dorama, pessoas que gostam de anime, dá pra ver essa conexão, pessoas de diferentes estados no país, ou diferentes países num só grupo. Isso é muito, muito bom, eu gosto muito disso. E é isso que eu quero criar e manter cá no YouTube. Gostaria que não só eu, mas diversos canais ou plataformas fizessem isso, nessa questão de unir as pessoas, né? Em vez de dividir em pequenos grupos, unir. Então é isso, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Provavelmente eu irei continuar ainda nessa parte aqui da Coreia, ou vou pegar algum vídeo do Japão. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau.